Olá, queridos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria compartilhar uma meditação, um devocional da palavra do Senhor nesse momento. E aí tem um fato que eu achei muito interessante. Estamos vivendo um período que tem muitos cultos online, mensagens no Instagram, lives no Facebook ou no YouTube, e graças a Deus por isso. Mas algo me chamou a atenção. Muitas dessas mensagens que foram utilizadas ultimamente, elas são extraídas do livro de Salmos. E não à toa, porque o livro de Salmos eles são canções, poesias, inspirações da palavra de Deus que vem para as nossas vidas. E isso me remete a algo muito particular. Caminhando um pouquinho pelo tempo, eu acho que as pessoas mais jovens talvez não tenham vivenciado isso, mas era muito comum você entrar na casa das pessoas e quando você estava se aproximando da sala de estar, ou mesmo da sala, ou no local onde ficavam os livros, ou uma prateleira com vários livros, como se fosse uma biblioteca, era muito comum você encontrar a Bíblia lá. E quando você encontrava a Bíblia, ela normalmente ficava aberta. E ela ficava aberta no livro de Salmos. E existia, ou pelo menos quem prestava atenção, via que existia o top 2 dos Salmos. Normalmente a Bíblia estava aberta ou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada, porque o Senhor é meu pastor, ou então no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nas asas do Onipotente, mas na frente dizia: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Era muito comum você encontrar a Bíblia aberta ou no Salmo 23 ou no Salmo 91. E é interessante porque o livro de Salmos ele está catalogado dentro da Bíblia em um conjunto de outros livros que também são chamados de livros sapienciais ou livros de sabedoria. Ou seja, nos Salmos nós encontramos sabedoria. Mas melhor do que encontrar sabedoria nos Salmos é encontrar o autor dos Salmos. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas que conhecem os Salmos decorados. Às vezes um capítulo, um versículo específico. Mas não adianta, queridos, nós termos o livro de Salmos decorado na nossa mente se nós não caminharmos com Deus em nosso coração. E por isso eu te convido a abrir o livro de Salmos, lá em um dos top 2. Vamos abrir o Salmo 23, lá no versículo 4. Amém? Salmo 23, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É interessante, queridos, porque logo no início do versículo 4, o salmista ele usa uma expressão de possibilidade. Ele diz o seguinte, ele diz: mesmo quando eu andar num vale das sombras ou da morte, como tem algumas versões, ele traz ali uma possibilidade. E quando nós observamos o Salmo e nós fazemos o paralelo com a vida de todos os cristãos, ou de qualquer cristão, é muito difícil nós chegarmos à conclusão de que você é cristão e você nunca passou por nenhum vale. Você nunca passou por nenhuma dificuldade. Você nunca passou por nenhum obstáculo que, com a ajuda de Deus, você teve que superar. É quase impossível. E quando nós lemos o Salmo, a primeira coisa que nós pensamos normalmente é quem escreveu e onde ele estava. O autor do Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, ele foi escrito pelo rei Davi. E existem duas versões sobre onde Davi estava quando ele escreveu esse salmo. Segundo a tradição judaica, o rei Davi estava em um oásis quando ele escreveu esse salmo. Só que ele estava em um oásis cercado de inimigos, cercado de pessoas que queriam tirar a vida dele, que queriam matar. E aí, mesmo em um lugar bonito,
que é um oásis. Mas em uma situação muito difícil, que era cercado pelos seus inimigos, o rei Davi teve a confiança em Deus de que ele poderia sair daquela situação, de que ele poderia sair daquele momento. Ou então, a outra versão para onde o rei Davi estava quando ele escreveu os Salmos, ela remete um entendimento, interpretação de muitos teólogos, que dizem que o rei Davi, quando ele produziu esse salmo, ele trouxe a sua experiência de quando ele era pastor, e quando ele era pastor de ovelhas. Por isso que, quando pastor de ovelhas, ele vivenciou muitas dificuldades. Ele teve que combater com animais ferozes, e naquela dificuldade ele teve consciência de que Deus o ajudou, de que ele não estava sozinho, e que mesmo naquela dificuldade Deus o estava guardando em todos os momentos. E nós precisamos ter essa mesma convicção nas nossas vidas. Mas o salmista, ele traz essa ideia de que em todas as horas Deus tem que estar comigo. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê? Aí nós fazemos essa pergunta hoje. Por quê? Nós olhamos para o rei Davi e nós perguntamos por quê que o rei Davi não temia mal algum. Será que é porque ele tinha o melhor plano de saúde da época? Ou será que ele era uma pessoa que cuidava muito bem da sua saúde, que se alimentava bem, que praticava atividades físicas? Ou ele era uma pessoa muito organizada financeiramente? Não. Na realidade, ele não temia o mal que poderia vir sobre a vida dele, porque o Senhor estava com ele. E a primeira lição que nós tiramos desse verso 4 do Salmo 23 é que Deus tem que estar presente nas nossas vidas. Deus tem que estar no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos estudos. Deus tem que estar conosco em todo momento. E o fato de termos Deus na nossa vida, de termos o cuidado de Deus nas nossas vidas, não nos torna imprudentes. Muito pelo contrário, nos torna pessoas cada vez mais sensatas e mais sábias. Por exemplo, não é porque Deus está conosco que agora eu não vou cuidar mais da minha saúde, que eu não vou usar máscara, não vou usar álcool em gel, não vou lavar as mãos, não vou cuidar da minha alimentação. Não, é o contrário. É porque eu tenho um Deus na minha vida e Ele guia os meus passos, aí eu sou uma pessoa prudente. Porque quando nós olhamos o salmista dizer mais na frente que Deus o protege, ele diz: a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele usa aqui uma figura de linguagem muito interessante, que ele está usando instrumentos bem comuns do pastoreio. O pastor, na época de Jesus, ele usava uma vara para guiar as suas ovelhas, e ele usava o cajado para corrigir, para exortar as suas ovelhas, para às vezes bater nas suas ovelhas. E aí é exatamente essas estratégias que Deus usa para as nossas vidas, para cuidar, para nos guiar e para nos corrigir. E nós encontramos isso na palavra de Deus. Não é à toa que o Salmo 119, versículo 115, ele diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Então o que nos guia é a palavra de Deus. E o que nos corrige, o que nos exorta, é a palavra de Deus também. E a palavra de Deus, ela nos exorta muitas vezes quando ela contraria as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas intenções. É interessante porque se você abrir lá no livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 12, você vai ver que o autor de Hebreus, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante, é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, e ela separa a medula das articulações, a alma do espírito, discernindo os pensamentos e intenções do coração do homem. Então a palavra de Deus, ela revela as nossas intenções e os nossos pensamentos, e a palavra de Deus, ela nos exorta. E Deus faz tudo isso para nos proteger, para que nós venhamos a aprender mais com Ele, para que nós possamos confiar, acreditar, buscar e viver a sua vontade. E é interessante porque quando nós retornamos lá para o Salmo 23, o versículo 4, você vai ver que o salmista diz: ainda que eu ande. E eu acho até engraçado porque se alguém me perguntasse como você vai andar no vale da sombra da morte, eu ia dizer para você: eu andaria correndo.
eu passaria o mais rápido possível. Só que o salmista ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não diz ainda que eu corra, nem diz ainda que eu fique parado. Ele diz ainda que eu ande. E aí Deus está nos ensinando nesse versículo que existem algumas dificuldades que nós vamos passar na vida, que o importante é não ficarmos parados. Às vezes a dificuldade não vai passar tão rápido o quanto nós queremos, mas o importante é não pararmos. O importante é continuarmos andando, sabendo que Deus nos protege com a sua vara e o seu cajado. E aí, precisamos ter consciência que mesmo diante da dificuldade que estamos passando, da pandemia que eu particularmente nunca pensei que iria vivenciar, que eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu passarei porque Deus está comigo. E mesmo que eu passe andando, mas o importante é que o Senhor esteja conosco nesses momentos. E para concluir, tem uma parte muito interessante, tem um versículo muito especial da Bíblia, que ela está lá no livro de Romanos. O livro de Romanos vem como se fosse o ápice da revelação de Cristo. E lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, o apóstolo Paulo vai dizer: pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Deus não está dizendo que nós sabemos que parte das coisas cooperam, mas Deus está nos revelando que todas as coisas cooperam. Cooperam para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus propósitos, é claro. Então que nós possamos ter plena convicção de que Deus tem cuidado nas nossas vidas, seja no momento de alegria ou no momento de tristeza, e que possamos ter confiança que Ele nos protege através da revelação da sua palavra nas nossas vidas, através do seu cuidado. E isso que nós precisamos ter em mente e no coração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.